Código de Ética do Intérprete. Capítulo 1. Princípios fundamentais. Artigo 1. São deveres fundamentais do intérprete. Primeiro, o intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional. Ele guardará informações confidenciais e não poderá trair confidências, as quais foram confiadas a ele. Artigo 2. O intérprete deve manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo. Artigo 3. O intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre transmitindo o pensamento, a intenção e o espírito do palestrante. Ele deve lembrar dos limites de sua função e não ir além de a responsabilidade. Artigo 4. O intérprete deve reconhecer seu próprio nível de competência e ser prudente em aceitar tarefas, procurando assistência de outros intérpretes ou profissionais quando necessário, especialmente em palestras técnicas. Artigo 5. O intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, mantendo a dignidade da profissão e não chamando atenção indevida sobre si mesmo durante o exercício da função. Capítulo 2. Relações com o contratante do serviço. Artigo 6. O intérprete deve ser remunerado por serviços prestados e se dispor a providenciar serviço de interpretação em situações onde fundos não são possíveis. Artigo 7. Acordos em níveis profissionais devem ter remuneração de acordo com a tabela de cada estado aprovada pela FENEIS. Capítulo 3. Responsabilidade profissional. Artigo 8. O intérprete jamais deve encorajar pessoas surdas a buscarem decisões legais ou outras em seu favor. Artigo 9. O intérprete deve considerar os diversos níveis da língua brasileira de sinais, bem como da língua portuguesa. Artigo 10. Em casos legais, o intérprete deve informar à autoridade qual o nível de comunicação da pessoa envolvida, informando quando a interpretação literal não é possível e o intérprete, então, terá que parafrasear de modo claro o que está sendo dito à pessoa surda e o que ela está dizendo à autoridade. Artigo 11. O intérprete deve procurar manter a dignidade, o respeito e a pureza das línguas envolvidas. Ele também deve estar pronto para aprender e aceitar novos sinais, se isso for necessário para o entendimento. Artigo 12. O intérprete deve esforçar-se para reconhecer os vários tipos de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. Capítulo 4. Relações com os colegas. Artigo 13. Reconhecendo a necessidade para o seu desenvolvimento profissional, o intérprete deve agrupar-se com os colegas profissionais com o propósito de dividir novos conhecimentos de vida e desenvolver suas capacidades expressivas e receptivas em interpretação e tradução. Parágrafo único. O intérprete deve esclarecer o público no que diz respeito ao surdo sempre que possível, reconhecendo que muitos equívocos, má informação, têm surgido devido à falta de conhecimento do público sobre a área da surdez e a comunicação com o surdo. Diante deste código de ética, apresentar-se-á a seguir diferentes situações que podem ser exemplos do dia a dia do profissional intérprete. Tais situações exigem um posicionamento ético do profissional intérprete. Sugere-se que, a partir desses contextos, cada intérprete reflita, converse com outros intérpretes e tome decisões em relação a seu posicionamento com base nos princípios éticos destacados no Código de Ética.